Durante o período da quarentena, eu desenvolvi esses dois trabalhos, um de instalação e outro de pintura. Embora sejam trabalhos muito diferentes em termos de temática, de processo, são trabalhos que se relacionam com o espaço doméstico e falam da minha relação com a natureza. Além disso, ambos os trabalhos são fruto do isolamento, que me forçou, a mergulhar no espaço mais intimista do ateliê e da pintura de paisagem, tem a ver com esse jardim em frente à minha varanda, e ao mesmo tempo me empurrou para o mundo das compras online, contribuindo para tornar mais evidente ainda a relação de arte versus mercadoria, há muito presente no meu trabalho. Nota de rodapé. Essa apresentação é uma curadoria de imagens e textos próprios e de fragmentos de diversas leituras que eu realizei durante a quarentena, narrados em off. A arte de não fazer segue a lógica de uma série de instalações que venho realizando desde 2009 e que, através de sua aproximação com a decoração de interiores, remetem, entre outras coisas, a questões de consumo e de autoria. A primeira coisa que me fascinou foram as imagens do vírus. Fiquei semanas olhando para aquelas imagens. Achei lindas formas, um pouco lunares, um pouco balinha de goma, flutuando naquele mar de bolinhas coloridas, e as cores eram deslumbrantes, né? Para minha surpresa, muitas das imagens elas procedem de banco de dados comerciais. E as cores, principalmente, são mais decisão dos ilustradores do que imagens provenientes dos laboratórios. É possível a gente ter uma ideia das formas, mas não realmente das cores, já que não existe luz envolvida no processo de identificação do vírus. Eu passei umas 2 semanas pesquisando sites que vendem imagens de alta qualidade para projetos de criação. É um mundo completamente à parte o comércio de imagens. É tudo separado por assunto, cor, tamanho, definição da imagem, tipos de uso da imagem atrelados a questões legais. Você tem que preencher formulários, preço por número de downloads ou até planos mensais ou anuais. Tudo em dólar. De acordo com alguns artigos que eu li, o hábito do consumo online deve permanecer após a pandemia. Auxiliada pela facilidade das operações virtuais, potencializada pelo confinamento, concebi essa instalação como uma experiência radical de não envolvimento em nenhuma etapa do ato físico de produção do trabalho. Eu confesso que num certo momento desse processo, quando as coisas começaram a chegar enfim, eu fui invadida por um sentimento de distopia muito forte. E me encontrei pela milionésima vez pensando e discutindo com amigos sobre capitalismo. Deleuze e Guattari descrevem o capitalismo como um tipo de potencial sombrio, que assombra todos os sistemas sociais anteriores. O capital, eles dizem, é uma coisa inominável, a abominação que as sociedades primitivas e feudais procuravam evitar. O capitalismo traz consigo uma dessacralização massiva da cultura. O capitalismo é um sistema que não governa por meio de nenhuma lei transcendente. O capitalismo é o que sobra quando as crenças colapsam no nível da elaboração ritual e simbólica. A dominação capitalista saiu das fábricas e adentrou os corpos e mentes das pessoas. O capital é uma colagem de tudo que já foi, um estranho híbrido do ultramoderno com o arcaico. Esse vaso é um trabalho de 2011 de uma série chamada Ismos, e a ideia é gravar os vasinhos dessa instalação, a arte não fazer, com a mesma técnica, que é jato de areia. Mas vai ser uma logística muito grande, porque eu não vou poder acompanhar o processo. Vou ter que mandar os vasos para Sobradinho por um motoboy, e a arte pelo WhatsApp de alguma amiga, porque a lojinha Fundo de Quintal da Cláudia não tem nem endereço de e-mail. E foi o único lugar em Brasília que eu encontrei que ainda trabalha com jato de areia.
Entre as dezenas dos textos que eu selecionei para futura gravação nos vasinhos, essa foi a frase que escolhi, que vai ser gravada no vasinho cor-de-rosa. Aqui vocês estão vendo alguns dos estudos de cor, de fonte, de tamanho, são centenas. Eu encontrei essa frase aliás, também coletei centenas de frases e palavras, listas enormes de várias listinhas, para selecionar as frases ou as palavras que eu vou gravar nos vasinhos, né? E essa frase que eu encontrei numa postagem de um blog chamado A Fita, um blog político. Essa frase é atribuída a um teórico marxista, Frederick Jameson. Mas parece que não é dele. É uma referência que ele faz a alguém cuja identidade ele não lembra mais. Mas eu li o artigo todo dele, né, que é um artigo publicado, deixa eu ver aqui, acho que é 2003, não me lembro. Ele, no final do artigo tem uma coisa muito interessante, né? Ele fala: agora nós vamos poder revisar essa sentença e testemunhar a tentativa de imaginar o capitalismo através do imaginamento do fim do mundo. Achei super pertinente, porque isso é de 2003, né? E achei super pertinente para o que a gente está vivendo hoje. Aqui está o trabalho quase completo, né? Porque estão faltando gravar. Eu selecionei aqui as duas instalações para vocês. De acordo com um amigo, esse trabalho Decor CV19 é uma arte para madame, um mobiliário perfeito para o chá das 5. E em parte ele está certo. Essas instalações realmente revisitam um universo de cenas bem domésticas, ligadas ao lar, ao feminino. E eu cresci assistindo a minha mãe completamente entregue a essa tarefa de criar esses nichos decorativos pela casa, ajudando ela, põe, tira tapete, muda quadro de posição, arrasta móvel para lá e para cá, acrescenta uma flor aqui. Então é muito parte das minhas memórias. Mas para mim essa familiaridade é apenas um ponto de partida, porque a instalação, eu gostaria, subverte as convenções do design de interiores. Eu acho que a introdução da imagem do vírus, nesse caso, como elemento decorativo, desorganiza a narrativa que nos familiariza com esses espaços. O senso de compostura e decoro que a gente associa com esse tipo de espaço se rompe. O regresso à frivolidade não vai ser fácil. Desde que eu terminei o doutorado, eu tenho ensaiado um retorno à pintura. A aquarela surgiu quase por acaso em 2015, por ocasião de uma residência artística na Chapada. Pela portabilidade do material, era possível sair para as cachoeiras com material a tiracolo. E era um trabalho coletivo, a gente tinha que fazer um diário, uma espécie de diário de campo. E depois disso, lentamente, mas cada vez com uma frequência maior, eu passei a usar a aquarela quase como uma ferramenta metafísica. Foi uma descoberta, né, dessa pintura com água, porque é um meio de exercitar a perda de controle e de retornar uma certa sensibilidade artística mais física, menos programada, relacionada a essa espontaneidade do gesto e que eu tenho procurado. Então aqui tem uma seção, vou falar um pouco sobre paisagem, né? Essa é a paisagem aqui de casa, né? Uma das vistas, né?
Então, no fundo da nossa casa tem essa matinha bem alta, enorme, tipo um território de ninguém, porque a casa ficou meio abandonada há alguns anos e cresceu essa mata maravilhosa. O melhor, a natureza tomou conta, como diz o jardineiro aqui de casa. E é de frente para ela que fica o ateliê improvisado na varanda no início da quarentena. Então a série #Pinturinhas Líquidas é uma série de aquarelas desse paraíso perdido. Nosso corpo e a nossa percepção nos solicitam sempre a tomar como centro do mundo a paisagem que nos é oferecida. No período medieval, a noção de paisagem era desconhecida, porque o mundo natural ainda era pensado como um todo. O homem moderno, pelo contrário, vê a natureza separada em partes e nessa separação a gente se vê ou se coloca fora do que a gente chama de natureza, né? No período que a gente conhece como Renascimento é que se inicia essa tradição da pintura ocidental, segundo a qual a paisagem seria um equivalente da natureza. Para mim, pelo caráter indefinido e indeterminado, as paisagens que eu tenho pintado se assemelham a sonhos e a memória, uma espécie de abertura no tempo e no espaço. A pintura é feita de tinta, de fluidos e pedras, e a tinta tem a sua própria lógica, o seu próprio significado, antes mesmo de estar formatado como uma paisagem. Eu não quero saber o que é a pintura. Eu só quero aprender a pintar. O mesmo amigo que observou que a instalação Arte Não Fazer parecia um cenário puxado a 5, chama essa série de pinturinhas da vovó. Ele é artista de uma geração bem mais jovem que a minha e trabalha com arte e tecnologia. Nunca teve nenhum fetiche com pintura. Eu não. Sempre perseguido por esse desejo velado de pintar como uma sombra, uma espécie de karma. Bom, em parte eu acho que meu amigo está certo, mesmo que seja uma intuição bronca, né? Só que não acho que ele está certo totalmente. A pintura, ninguém questiona, é um formato tradicional e declarado morto há décadas. E a pintura de paisagem, então, está associada a um passado muito mais arcaico ainda, nessa memória da história da arte. Eu li que em 95, numa retrospectiva do Mondrian MoMA, os curadores deixaram de fora da exposição as flores que ele pintava paralelamente às abstrações dele. De certa forma, hoje é impossível que um tema, um determinado estilo, material, método, possa identificar de imediato um trabalho como sendo de arte contemporânea, eu acho. Porque toda a arte ocidental realizada hoje é uma manipulação de modelo histórico. E aí, nesse sentido, eu acho que a pintura leva até vantagem dessa ambivalência mais convincente por causa da própria historicidade da pintura. Mas então, onde é que fica a pintura hoje? Como uma arte conceitual que usa ironicamente uma linguagem arcaica? Ou a pintura ainda tem especificidades próprias para se descobrir e se explorar? Para mim, a pintura fala silenciosamente através das massas de cores. E a gente responde com o corpo. Pessoalmente, acredito na permanente reinvenção do mundo, partindo do princípio de que o mundo já existe e ainda assim ele não basta. Bom, esse aqui é o terceira parte dessa apresentação sobre as pinturinhas líquidas.
Então, eu sempre cultivei uma paixão pelo mundo não natural, chamado man-made. Nas artes isso se refletiu muito, não só nos materiais que eu escolhi para trabalhar, mas no próprio processo artístico, ao longo de mais de 20 anos, na verdade. Nos 2 textos, inclusive, que eu refleti sobre a minha produção, quando eu fiz o mestrado e depois o doutorado, os temas principais, no primeiro foi kit e a questão do gosto, e no segundo, teatricalidade, dentro do universo da instalação. Ou seja, já tem um tempo que eu penso sobre a questão do artificial na arte. Talvez não seja muito mais sentir do que pensar, né? Mas eu sinto muito esse estresse, que o meu trabalho está nessa fronteira entre o artificial e o natural, e essas dúvidas, e isso sempre me levando a determinadas estratégias, e voltando para o mesmo lugar, e voltando para trás, e avançando, não é muito claro para mim. Na festa de São João, que eu organizei na mata aqui de casa, no início desse mês, eu tive uma experiência muito forte com a florestinha. No final da festa, a gente ficou em volta da fogueira até 1, 2 da manhã. E de repente eu fui invadida por uma sensação muito forte de comunhão com o espaço todo. Estava muito escuro, só tinha a luzinha mas dava para ver todas as sombras das árvores, das plantas, das flores, da piscina, inclusive, né? Mas diferentemente das outras experiências que eu tive anterior a essa, naquela noite essa comunhão entre aspas, foi toda por intermédio da visão das pinturinhas que eu ando fazendo. Como se o meu envolvimento físico com a pintura daquela paisagem, ou dessa paisagem que está aqui na minha frente, estivesse cultivando uma dimensão tátil dessa mesma paisagem. Inicialmente, a série das pinturas líquidas estava dentro do título geral A Arte de Fazer, como um contraponto ao título da instalação Covid-19, que é A Arte de Não Fazer. Depois dessa experiência que eu contei para vocês da florestinha, eu dei um leve ajuste no título e ele passou a ser A Arte de Saber. Essa aqui é a paisagem que eu escolhi para representar a série toda, na instalaçãozinha que eu criei para abrir e encerrar essa apresentação, em que eu tentei reunir os objetos tanto da instalação quanto as pinturinhas num único trabalho. Essa paisagem, eu acho que ela une naturalismo e tem também uma questão idealista, porque é um sonho de uma pintura que concilia a espontaneidade e a inocência diante do motivo, com a presunção do autodomínio de uma natureza que parece estar em perfeito equilíbrio. Dizem que em épocas de crise, onde os poderes organizados se tornam opressores e não inspiram mais confiança, se desenvolve um regresso à natureza.